momentos em que a intolerância aparece de forma escancarada e a pessoa acaba se dando mal. E com a internet e as redes sociais, qualquer atitude preconceituosa ou agressiva pode ser registrada e compartilhada em questão de segundos, desde racismo até atitudes homofóbicas em situações absurdas que talvez você nem acreditaria se não tivesse sido exposto, com os intolerantes se dando muito mal no final. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! No metrô em Londres, um cara achando que podia tudo começou a soltar comentários racistas contra um grupo de passageiros negros. Ele dizia coisas absurdas, chamando as pessoas de inferiores e até comparando a animais, como se ninguém fosse reagir. Só que ele não contava com o que vinha pela frente. Enquanto ele falava, dava pra ver que o clima começava a ficar tenso. O pessoal no vagão já estava com celulares na mão gravando. E quando o grupo que ele estava sendo ofendido levantou para descer na estação, o valentão foi atrás, todo cheio de pose, com os punhos cerrados, achando que ia fazer alguma coisa. Mas foi aí que a história virou. Um dos passageiros, sem dizer nada, deu uma lição no racista. Foi só um golpe, mas o suficiente para ele aprender a não ser mais intolerante. Enquanto isso, o grupo que ele tinha ofendido simplesmente seguiu seu caminho sem nem olhar para trás. O resto dos passageiros pareceu aprovar o que aconteceu, porque ninguém tentou impedir ou questionar. O vídeo do momento viralizou rápido e não demorou para a internet inteira comentar o caso. Foi um daqueles exemplos perfeitos de como o racismo pode ter sérias consequências, mostrando que às vezes quem acha que está no controle aprende da pior maneira que o mundo dá voltas. 4 mulheres indianas estavam no estacionamento em Dallas, no Texas, quando foram atacadas verbal e fisicamente por uma mulher mexicana-americana, chamada Esmeralda Upton. A agressora decidiu soltar um festival de comentários racistas e ainda tentou agredir pelo menos 2 delas. Ela dizia que as mulheres estavam arruinando os Estados Unidos e mandou que voltassem para a Índia. A confusão aconteceu em 24 de agosto de 2022 e, claro, várias pessoas registraram tudo. O vídeo mostra Esmeralda completamente descontrolada, gritando insultos, usando palavras ofensivas e até partindo para a agressão física. A resposta não demorou. As vítimas denunciaram o caso como um crime de ódio e Esmeralda foi presa logo depois. O ataque causou uma grande repercussão, com várias organizações indianas americanas condenando a atitude da agressora e pedindo por justiça. Segundo os relatos, as mulheres que sofreram o ataque ficaram abaladas, mas firmes em exigir punição. A história viralizou rapidamente e muita gente usou as redes sociais para mostrar apoio às vítimas e repudiar o comportamento intolerante. A prisão dela serviu como um lembrete de que atitudes racistas têm consequências. Na Pensilvânia, um motorista de aplicativo teve que lidar com uma situação totalmente inaceitável quando uma mulher branca entrou em seu carro e soltou um comentário racista. Ela chegou perguntando se o motorista era um cara branco que falava inglês, como se fosse uma pergunta normal. Ele mandou a mulher sair do carro na hora. O motorista James W. Bold gravou tudo e postou o vídeo nas redes sociais. No vídeo, depois que a mulher faz a pergunta ofensiva, James pede educadamente para ela descer do carro. A mulher fica surpresa e um homem que estava com ela consegue ser ainda mais racista, chamando o motorista de um amante de negros, usando termos horríveis para se referir a essa etnia. Wow! Because you guys are racist. You're a fucking yeah. James, depois de tudo, agradeceu o apoio que recebeu nas redes sociais, mas deixou uma mensagem importante. Ele disse que sua atitude não deveria ser algo extraordinário, e sim o que todos deveriam fazer em situações como essa. O vídeo viralizou rapidamente e trouxe um debate sobre como, em muitas situações, as pessoas precisam reagir a comportamentos racistas. Em Chatsworth, Los Angeles, uma mulher foi flagrada em um vídeo batendo com um martelo no carro de seu vizinho e mandando ele sair do carro de forma bem agressiva. O vídeo postado por um morador da área rapidamente viralizou
com a pessoa que gravou chamando a agressora de racista. No vídeo, a mulher aparece com um martelo em cada mão, batendo no carro e causando vários amassados. Depois ela parte para cima do vizinho, ainda com os martelos nas mãos, e começa a gritar para ele sair daquele bairro. O vizinho, assustado, tenta recuar enquanto ela continua a ameaçar. Quando ele pega o celular para ligar para a polícia, ela começa a atacar a lixeira de reciclagem dele, derrubando tudo. Hi, I'm at 10408 Glade Avenue. Because my neighbor has two cameras in her goddamn hand. Pouco tempo depois, a polícia chegou para conter a situação e a mulher acabou sendo presa, provando que lugar de pessoas intolerantes como ela é na cadeia. Essa história é um exemplo clássico de intolerância que deu muito errado. Em Sacramento, uma intolerante achou que seria uma boa ideia lançar uma série de insultos raciais contra uma mulher negra em um estabelecimento comercial. E como já dá para imaginar, o desfecho foi tudo menos tranquilo. A cena começou com a racista tentando intimidar a mulher, soltando comentários ofensivos e fazendo aquele show. Só que ela não contava com uma coisa: a mulher não ia deixar barato. Primeiro a vítima tentou manter a calma, mas a intolerante continuou avançando, falando mais besteiras e tentando provocar. Foi aí que a situação saiu do controle. O vídeo viralizou na internet com muita gente comemorando o fato de que, dessa vez, a intolerância teve uma resposta imediata. Embora a violência não seja o ideal, o que chamou a atenção foi o quanto a intolerante insistiu em provocar até atingir o limite de quem estava sendo insultada. Hoje em dia, onde todo celular é uma câmera, quem insiste em ser intolerante corre o risco de se tornar um exemplo de como não se comportar. Uma mulher achou que seria uma boa ideia agredir verbalmente um grupo de paisagistas enquanto eles estavam trabalhando. Aparentemente, ela achou que eles não pertenciam ao bairro onde estavam. Tudo começou quando a intolerante saiu de casa e começou a confrontar os trabalhadores, gritando ofensas racistas e até homofóbicas, tentando humilhá-los na frente de todo mundo. Ela chegou a ameaçá-los dizendo que ia chamar a polícia se eles não fossem embora. Só que o que a racista não esperava é que alguém ali já estava gravando tudo. O vídeo mostra ela completamente descontrolada, falando absurdos e apontando o dedo na cara dos paisagistas. Apesar disso, eles tentaram manter a calma e continuar o trabalho, mas ela não parava de provocar. Foi aí que a situação deu uma reviravolta. A polícia foi chamada e ela acabou sendo presa. O grupo não perdeu tempo em fazer dela mais um exemplo de intolerância que foi parar no lugar certo, com gente de todos os cantos comentando como a justiça dessa vez foi rápida. Essa racista ganhou as manchetes em julho de 2021, depois de protagonizar um dos maiores colapsos públicos já gravados dentro de uma loja da Victoria's Secret. E olha, foi tão absurdo que parece até roteiro de filme. Tudo começou quando Abigail tentou agredir uma mulher que estava gravando. Mas aí, ao perceber que estava sendo filmada, ela mudou a estratégia rapidinho. Saiu de brava para a vítima em segundos, chorando e tentando conquistar a simpatia de quem estava ao redor. Só que o show não parou por aí. Ela ainda se jogou no chão para fingir um desmaio, numa das cenas mais ridículas e cínicas de todo o caso. O vídeo viralizou e virou um verdadeiro exemplo do famoso cavou a própria cova. Cada momento foi registrado, da tentativa de agressão até o teatro completo para tentar escapar das consequências. Em cada detalhe das gravações se destacava como essa tentativa desesperada de Abigail de reverter a situação só fez ela se afundar ainda mais na internet e com sua própria encenação. Tudo começou quando uma racista cheia de si resolveu acusar um rapper famoso de estar vendendo substâncias ilícitas, mesmo sem provas, só baseada nos seus próprios preconceitos. Afinal de contas, uma pessoa negra não seria capaz de comprar uma casa grande e bonita como aquela, se não fosse através do crime, não é mesmo? Só no fantástico mundo dos racistas isso deve ser verdade. Apesar do artista estar numa boa em sua residência, cuidando da própria vida sem quebrar nenhuma lei, a racista achou que seria uma boa ideia ir até ele, fazer acusações absurdas e, claro, tentar chamar a polícia. O que ela não esperava é que toda a cena foi gravada e que o vídeo viralizasse na internet, transformando ela no alvo do Tribunal Popular.
No vídeo dá pra ver o rapper calmamente tentando entender a situação e mantendo a postura, enquanto a intolerante segue insistindo em suas teorias malucas. Mas ao contrário do que ela imaginava, o rapper não só rebateu as acusações de forma tranquila, como ainda expôs toda a atitude racista dela. Alright, well, with all due respect, please have a nice day. My son worked very hard Please have a nice on day. his medical. Please have a nice day. Please. Talvez a parte mais satisfatória do vídeo esteja no final, quando a racista, derrotada pela lógica, decide ir embora e acaba se dando muito mal. Ela cai no chão sozinha sem ninguém ao menos tentar derrubá-la. Depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, os usuários comentaram que ela teve o que mereceu, uma rápida retribuição kármica pela sua atitude racista. Esse vídeo mostra um confronto super tenso e chocante entre um paciente e uma médica de pronto-socorro. O paciente Samuel Bardwell, um atleta universitário de 20 anos, desmaiou durante um treino de basquete e estava tendo um ataque de ansiedade. Ele chega ao hospital dizendo que não consegue respirar, mas a médica, a doutora Beth Kingstraw, parecia mais interessada em julgar ele do que ajudar. Ela simplesmente diz que ele não estava tão mal quanto outras pessoas no hospital e que ele, provavelmente, só queria narcóticos. Ela fala, ignorando completamente o que o paciente estava passando. He can't inhale. Wow, he must be dead. Are you dead, sir? I don't understand. You are breathing just fine. A coisa piora quando a médica começa a ficar impaciente pedindo para ele que se levante, sendo que ele não conseguia nem se mexer por causa da dor e do cansaço. Ela ainda o acusa de mudar sua história a todo momento e xinga o paciente, como se ele estivesse inventando tudo. Ela tira sarro comentando surpresa, que ele deveria estar morto se realmente não estivesse respirando, uma atitude completamente sem empatia. Após o incidente, a médica foi removida de seu cargo e o hospital pediu desculpas pelo ocorrido, reconhecendo que mesmo que ela estivesse tendo um dia estressante, isso não justifica o tratamento que ela deu ao paciente. Essa é mais uma daquelas histórias em que o preconceito vira um belo tiro no pé. Tudo aconteceu quando uma intolerante racial resolveu dar show em um restaurante de comida mexicana. Ela começou a atacar os trabalhadores, soltando comentários xenofóbicos e reclamando que ninguém ali falava inglês. Enquanto os trabalhadores tentavam continuar atendendo sem revidar, a racista seguia soltando absurdos completamente descontrolada. O clima ficou pesado e parecia que ninguém ia fazer nada, mas foi aí que uma cliente decidiu que não ia deixar aquilo passar. You don't have to be rude about the English part, though. You've said it a couple times, and it is rude. Stay out of it. You're being rude. No, that is rude. I'm so sorry you guys are being treated that way. O vídeo mostra a cliente que gravava tentando colocar a intolerante em seu devido lugar. Ela confronta a mulher na frente de todo mundo, defendendo os trabalhadores e questionando por que ela estava agindo daquele jeito. Ela ainda solta algumas verdades na cara dela, lembrando que se ela estava tão incomodada, talvez o problema fosse ela e não os trabalhadores. A racista ainda tenta retrucar, mas não tem argumentos que sustente a sua intolerância. No final, ela acaba indo embora e a cliente que gravava e rebatia pede desculpas às funcionárias pelo acontecido. Uma outra intolerante viu um homem sentado no carro dele, estacionado em frente a uma casa no bairro. Ao invés de seguir com a sua vida, ela decidiu que aquilo parecia suspeito. Detalhe, o cara estava na frente da própria casa. Ela começa a confrontar o homem, perguntando o que ele estava fazendo ali e dizendo que ele não parecia pertencer ao local. Mesmo depois dele explicar calmamente que aquela era a casa dele, ela não quis acreditar e, como toda boa racista, decidiu apelar e ligar para a polícia, tentando transformar uma situação absolutamente normal em um grande problema. You crazy lady. Another white lady pulling some old bull crap. You know what? Why did you say you don't live here? Why don't I live here? I don't have to. I'm waiting for my son to come outside. O melhor de tudo foi que o homem gravou tudo. No vídeo dá pra ver a mulher insistindo que o bairro não era lugar pra ele. E mais uma vez agindo como se fosse a dona da rua. O homem mostrou que era de fato o dono da casa. E ela ficou completamente sem argumentos. Blair Fiederman, uma mulher americana, foi pega no flagra soltando insultos para uma família que só estava curtindo um dia na piscina de um condomínio em Lakewood, Colorado. Tudo foi registrado em vídeo e, claro, caiu na internet.
virando mais um daqueles momentos em que a intolerância deu ruim. Blair, que é decoradora de interiores, disse que ficou incomodada ao notar que a festa da família estava crescendo demais e achou que eles eram intrusos da piscina. Segundo ela, o local já tinha problemas com gente que entrava sem permissão, então resolveu, de biquíni e tudo, abordar a galera pedindo que mostrassem o cartão de acesso. No vídeo dá pra ver o clima esquentando e a confusão só aumenta. Blair alega que, depois de voltar para a espreguiçadeira, foi atacada por algumas pessoas da festa. Segundo ela, foi empurrada, teve o celular roubado e precisou se defender de 4 mulheres que caíram em cima dela. Em sua defesa, mostrou vídeos exclusivos alegando que foi ela quem sofreu a agressão. Por outro lado, a família envolvida contou uma versão bem diferente. Disseram que foi Blair quem começou o barraco e que eles tinham sim o direito de estar na piscina. O vídeo rendeu muita vergonha pública para Blair, que admitiu depois que sua atitude foi embaraçosa e que não quer ser vista como racista, mas já era tarde, e ela ficou com uma péssima fama. A mulher que gravou esse vídeo achou que estava fazendo a coisa certa ao mandar um funcionário voltar para seu país. E como se não fosse o suficiente, ainda soltou umas falas homofóbicas no meio da conversa. Ela estava totalmente convencida de que era a dona da verdade. No momento, ela não percebeu a gravidade do que estava fazendo e ela mesma publicou sua gravação, achando que iria abalar. No entanto, as reações dos seus seguidores não foram como ela esperava. O público foi rápido em dar seu veredito. A moça foi completamente atacada por ser racista e homofóbica, com muitos a criticando. Go back to your country. Respect is or not given. Don't be rude and work in customer service, for one. So I turn around, I say good. Depois que o vídeo se espalhou, essa intolerante até tentou se proteger e escondeu sua conta no Instagram por um tempo. Mas a repercussão foi tão grande que a conta dela precisou ser privada e o público fez questão de deixar bem claro o que achava dela. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.